Olá, sejam bem-vindos. Ainda continuamos roucas. Ainda no método de perguntar educadamente, deixar nossa convidada falar. Acho que precisou uma tosse, umas gargantas inflamadas pra gente ficar tudo com Pra gente não atropelar. Sejam bem-vindos, mais um podcast na Real, né, Jaciara? E agora, com uma convidada que brilha, diva. Ok, ela tá aqui. Aqui, Fabiola Saqueto conosco, galera. Vocês são demais. Eu não quero vocês caladas, não. Vamos bater papo. Toma água aí, E aí, amada? Obrigada, gente, pelo convite. Para quem não conhece ainda, Fabiola. Quem é Fabiola na fila do pão? Quem é Fabiola na fila do pão? Uma pergunta, né, de milhões, que todo ser humano tem que saber responder. Cara, eu sou esposa do Nilson, mãe do Pedro, né? Filha do Adalto e da Ivete, um casal empreendedor maravilhoso, com muitos valores, que me ajudaram muito a construir essa minha base de movimento que eu tenho na vida, né? De empreender. Hoje eu atuo sou letrada, né? Venho da área da educação, muito menina, depois me apaixonei pelo mundo corporativo e aqui estamos até hoje, mas eu me considero uma educadora, sabe? Realmente eu me considero uma educadora, eu tenho muita honra disso, né? E a gente só focou num público adulto, num público empresarial e hoje também muito diverso, inclusive muito feminino. Sim. Já que eu estou dando oportunidade, né, a uma Fabiola agora vir bem forte para trabalhar com o público feminino, que já é um desejo e, na verdade, já faz parte da minha história há alguns anos. Né? Em 2012, eu flertei com essa coisa de vou trabalhar com mulheres. Foi quando eu criei um evento sobre liderança feminina, sobre integrar esses vários papéis que nós temos na vida, esse desafio, mas também essa oportunidade, né? Só que aí o mundo corporativo ainda muito presente na minha vida e hoje a gente está começando a focar mais, então, na questão da liderança da mulher. E eu estou muito feliz com isso. Pois é. Eu estava esses dias num evento do Proibidão, tem muita gente que me pergunta o que é o Proibidão. Eu nem Meninos sei. da produção, dá para fazer um podcast do Proibidão com quase 15 mulheres? É muita mulher. É muita mulher. Já imagino. Será que dá para trazer o Proibidão no nosso podcast? Oh. Mas aí alguém levantou e falou assim, Fabiola, a mulher do sucesso e batom. Que é isso, Fabiola? Sucesso e batom. Que coisa bonita. Quem é? Me conta depois, tá? Que eu já adorei, assim, ó. É a Flávia. A Flávia Rossetti? É. Ah, que lindo. Flavinha. Um beijo, viu? Bom, a mulher do Sucesso e Batom. E é isso, o Sucesso e Batom aconteceu a primeira edição dele em 2012, né? O Pedro estava pequeno, eu era uma profissional muito hard assim no mercado, e às vezes eu ouvia algumas mulheres se queixando dessa questão de uma carreira, maternidade, esse conflito. Que conflito? Simplifica, sabe? Só que aí depois, quando o seu Pedro nasceu, eu senti assim, um pouco na pele, é o famoso lugar de fala, né? Aham. A gente não é aquele lugar da gente pagar a língua, que a gente brinca, que a gente fala que não vai tirar foto. Fala, exato, é o lugar de pagar a língua, exato. E aí eu experimentei um pouco assim dessa sensação desse conflito, em experimentar esses múltiplos papéis ali. Com o papel de casada eu já dava conta há muito tempo bem, de filho eu já estava estruturada. Mas aí veio isso. E chegou um livro para mim, não sei até hoje como, não lembro. Sabe um branco? Eu não sei se eu comprei, se alguém me deu, se eu achei num banco. E era um livro sobre uma psicanalista maravilhosa, Jean Shinora Boyle. Ela é junguiana, então ela trabalha muito com a ideia do arquétipo, né? E ela falava de 7 papéis, que ela chama de 7 arquétipos, que nós temos dentro da nossa psique feminina. E como, quando eles estão desarmonizados, geram muitos conflitos. E da mesma forma, quando você compreende que é o viés do autoconhecimento que tanto nos liberta e nos empodera, né? Como que você sabe tirar o melhor proveito de si. E aí eu entendi que eu estava passando numa fase de estar ativando um papel extraordinário da maternidade, que não precisava gerar conflito com isso, e se entender aquele momento de pausa e todo o poder que ele me traria, inclusive para a Fabiola, que amava estar no mundo dos negócios e tal. Eu tive uma cura só com a leitura, sabe? Eu me reorganizei.
É muito bom o livro. E aí eu falei, eu preciso contar isso para as mulheres, porque agora eu estou entendendo um pouco mais daquelas que sofrem essa questão. E do quanto nós temos vários botõezinhos aqui que, quando bem ativados, nos elevam. Porque também a gente tinha uma outra categoria, como ainda tem, de mulheres que se veem muito nos seus papéis culturalmente femininos, né? Do serviço ao casamento, à casa, a filhos, e duvida que pode alavancar na carreira. Ou às vezes ela até trabalha, porque hoje, né, nós somos a maioria do mercado de trabalho e nós ajudamos a sustentar as nossas famílias e nós colocamos o nosso talento aí à disposição, mas às vezes também duvidamos de que podemos avançar, gerir, liderar. E eu sempre, desde menina, tive uma história que, quando eu via, eu já estava conduzindo grupos. Né? E isso era, para mim, normal, mas para outras pessoas, extraordinário. E foi só porque eu ativei isso. Todo mundo pode ativar. Eu acho que a gente nasce com habilidades, então talvez eu tivesse uma habilidade de liderar, de convergir aí pessoas, né, para um senso comum, vamos juntos, né, e tal. Mas todo mundo que deseja consegue. E aí eu fui vendo, então, que, às vezes, a gente meio que se divide enquanto mulheres, que eu sou do grupo das que ficam em casa e das que são mãe, e elas são... Mas está tudo dentro da gente. E isso não é um peso. Isso é um poder, é uma possibilidade que você joga como quer. E também não é tudo ao mesmo tempo agora. São as fases da vida que você vai respeitando e aprendendo a despertar cada uma delas. Então, eu tive esse momento assim, de sentir que eu podia integrar isso e que eu queria transbordar. E surgiu o Sucesso Batom. Né? Inclusive, o primeiro tema eram as deusas no poder. Foi muito bacana. A gente pegou essa metáfora da deusa, porque os arquétipos, ela fazia uma analogia às deusas gregas, né? Cada uma com seu potencial, então eram as deusas no poder. E trouxe pessoas incríveis para falar lá com a gente, né? A Gisélia, que é uma amigona nossa, um beijo também para Gi. Foi a minha primeira palestrante do Sucesso Batom. Foi convidada, mas não tem tempo para vir aqui. Chique. Tá deixando a gente de lado, hein? Gi foi minha primeira palestrante, falou sobre carreira maravilhosamente bem. Na época, eu trouxe um astrólogo que falava das 12 expressões do feminino na Santa Ceia de Da Vinci, uma palestra, nossa, incrível. E depois fiz um momento lindo com Joyce Moisés, que tinha acabado de escrever o livro Mulheres de Sucesso Querem Poder. 3 pontinhos, amar. Então, ela falava no livro de muitas executivas brasileiras que chegaram no topo, ricas, sozinhas. Então, um livro que ia lá no que eu queria, que é assim, olha, construa sua vida extraordinária, profissional, mas coloque os seus outros papéis juntos. Né? Que dá para ser, tá aqui o exemplo, entre nós, entre tantas mulheres. Mais ou menos, hein? Não, fala. Não, se eu falar que tem tem equilíbrio aqui... consequências, equilíbrio. Dizer que tem equilíbrio... Eu acho que pra gente saber, não sei o seu, tá, mas pra gente saber se eu conseguir equilibrar, acho que fazer um podcast com meus 3 filhos. Não sei se eles vão ter por a favor, não. Você sabe que aí, anos depois, a gente fez a segunda edição e teve uma executiva que estava lá, maravilhosa, que a gente fez um talk show com algumas mulheres extraordinárias aqui de Vitória, veio uma do Rio também, e a gente falou sobre essa questão dos filhos, né? E ela foi muito intensa, que ela falou, olha, gente, tem 2 meses que eu pari, eu já estou aqui, eu voltei a trabalhar com 1 mês. Ela disse, me julguem, mas eu sou pragmática. O peito, eu vou 5 vezes para casa se eu tiver que dar, entendeu? Agora, banho, comida, botar para dormir, eu não vejo problema. E todo mundo começou... Se ela colocou o filho no mundo, ela é responsável. Mas ela, na cabeça dela, ser responsável. E ela já tinha outros filhos maiores, mais idade. E ela falou, e os meus filhos mais velhos, eles sempre se acostumaram com essa minha jornada intensa de trabalho e eles me acham o máximo, eles me admiram. Então, é muito interessante, porque a gente sempre via esse pai bem-sucedido como alguém exemplar, extraordinário. E essa não permissão da mãe também ser bem-sucedida. Agora, se você me perguntar o que eu acho, eu vou falar o seguinte... Cada um conduz como quer. Pronto, a primeira coisa que eu acho. Cada um fazer sentido. Isso é o primeiro, tá? E eu não acredito mesmo que tem certo e errado, por mais que você tem que ter uma gestão de consequência. Isso aí. Você precisa olhar antes se aquela sua atitude vai gerar um bom resultado para o seu amanhã. E se ela é para você ou para os outros. Exato. Né? Então, porque assim, se ela for para os outros, vai ter uma consequência que no final os outros não vão ver, quem vai pagar é você. Exatamente.
tá? Não é se preocupar com o que o outro acha, é você mesmo fazer a sua avaliação. Sim. Então, ela estava assim, satisfeita com a forma que ela conduzia. Eu já acho que uma parada maior, por mais que eu voltei também antes do que seria uma licença, né, mas voltei mais lentamente, para mim funcionou assim, entendeu? Para ela funcionava daquela forma. E para a mulher que quiser emendar uma licença, férias ou 2 anos, 5 é a jornada dela. Agora, fica aquela pergunta, ela ativou essa maternidade? Né? Porque para mim, quem é mãe, o maior projeto nosso são os filhos, né? Não tem empresa que vai estar na frente do filho, é o maior projeto da nossa vida. Mas uma rede de apoio, né? Quem conduz. Moralmente, a gente tem que ser insubstituível. Eu acho que essa presença nossa não pode, esse diálogo não pode nunca ser terceirizado. De fato, alguns cuidados, é normal, é saudável, inclusive, ter essa rede, né? Mas, enfim, aí tivemos a 2ª edição do Sucesso Batom, fizemos o talk show, trouxe Gicovati na época também, né? Que fala muito de masculino e feminino. Você não teve preconceito quanto ao nome, não? Sucesso e Batom, Menina, mulher sabe... empoderada, Não. Como se fosse, tô indo para o evento de autoajuda, tô com vergonha de assumir que eu tô indo. Porque hoje em Você dia esse teve? assunto é mais comum, né? Vamos pensar assim. Mas É há mais muitos anos comum e atrás, às vezes também e ainda criticado. assim criticado. Nem um pouco. Nem um pouco. Eu acho que isso aí, muito pelo contrário. É uma ideia tão bem estabelecida dentro de mim que isso tem que ter um lugar de fala e importância de discutir. Porque, se você olhar assim, vamos olhar para a história da mulher no mercado de trabalho, né? Aliás, tem umas coisas muito loucas, que lá atrás, quando eu comecei a fazer pesquisas sobre a mulher, na história, se você pegar os celtas, por exemplo, e outros povos lá atrás, as mulheres eram as que dominavam, trabalhavam e conduziam a vida financeira da família. O cara era mais braçal, ia lá para aquelas atividades de força, e essa parte mais estratégica era feminina. Não é muito diferente hoje ainda não, né? Vamos assumir, vamos Deixa eu ver os assumir. meninos aqui, o que eles acham. Na verdade, assim, no casal, né? Se é um casal, quem tem mais habilidade de uma coisa para outra? Acho que essa é a pergunta, né? Sim. Mas estou lendo um livro, que não quero entrar profundamente nele, que ainda não cheguei no final, chamado Quando Deus Era Mulher. Uau! Muito forte. Eu já li o Anatomia de Deus, mas não tinha Quando lido Deus era mulher. mulher. Chegou no Brasil, na verdade, até tem pouco tempo, assim. E ele fala que, num momento muito nos primórdios, a divindade, que hoje a gente entende como masculina, era feminina. Só que isso se perdeu ao longo da história. E é bonito porque eles credenciavam a divindade maior, né, o grande milagre, criação da vida. Eles credenciavam uma figura feminina e não masculina, porque eles não entendiam como que um bebê nascia. A né? geração, né? A geração. Então, de repente, uma mulher estava com uma vida dentro dela. Então, essa mulher é sagrada. E por mais que seja inacreditável, ela começou a perder esse lugar de ser a divindade, porque as imagens que eles cultuavam, né? A grande deusa. Então, ela era normalmente grávida nessa imagem e com seios de fora. Então, começou a ter uma visão de que aquilo não era puro, não era sagrado, uma mulher com peito, mostrando o peito. E aí, a primeira vez que a gente foi objetificada, né? Saiu. Foi ali. Como assim, eles viram o corpo da mulher e não o que ela estava projetando, que era a vida e tal. Mas eu não estou nem aqui, pelo amor de Deus, para falar Deus e homem e mulher, que para mim nem gênero, obviamente, na minha percepção, não tem, né? Não tem. Mas isso já aconteceu. Então, assim, a mulher já ocupou um local na humanidade onde ela tinha esse local até de ascensão ou de igualdade, que para mim é o mais incrível, né? É o local da gente estar ali na igualdade. E o Sucesso Batom também, quando você falou que você não tive medo de ser julgada por estar trazendo uma temática feminina, dentro da sua filosofia, que a gente tem que ter um ideal, um propósito, né, no produto que a gente entrega, sempre foi andar juntos. Porque eu tive, por exemplo, tenho um pai e um marido que eu devo muito a ele, o local que eu hoje estou, em relação a ser o meu maior incentivador, investidor. Às vezes eu queria fazer um curso internacional, não estava orando, amor, pelo amor de Deus, a gente vai dar um jeito, você tem que ir, esse curso é sua cara, e tal. Então, assim, ele também teve uma abertura muito grande, né, me ajudou muito a ter essa abertura de mente e a me desenvolver. E a gente até sabe que quando a mulher tem uma ascensão profissional e mantém uma estrutura de casamento, normalmente ela teve um super parceiro, né, junto. Então, em casa é totalmente assim, ó,
eu sou boa nisso, ele é bom naquilo, a gente vai se completando, sem ego, totalmente na parceria. E é um mundo lindo, né? Não que o meu mundo seja perfeito, mas assim, essa ideia da união, de parceria, ela funciona muito bem. Então, o Sucesso Batom também nasceu com isso. Agora, eu ouço até hoje que que pra quê? Liderança é tudo igual, né? E claro que liderança, ela tem algo igual no homem e na mulher no que diz respeito às competências, as skills que nós precisamos para liderar. Mas é o tal do como, né? Que hoje a gente sabe que muito mais do que o que é como entrega. Né? Nesse mundo que precisa... E não tem jeito, né? A mulher, quando ela ocupa esse papel, ela tem alguns desafios a mais, porque ela ainda administra lar, ela administra uma casa, ela ainda é uma referência doméstica dentro de casa, filhos, requer uma responsabilidade. Até hoje, ainda culturalmente, a gente ainda cobra mais da mãe. Então, eu acho que quando a gente fala da liderança mulher, a gente está falando desses diversos papéis que ela acaba tendo ainda uma responsabilidade maior, ou por não ter um parceiro que divida tão quanto, ou por vir de uma cultura que cabe a ela cuidar disso tudo, ou às vezes por ter muitas mães sozinhas. E normalmente mães sozinhas acabam ficando mais, tem mais mães com os filhos do que pais com os filhos. Com certeza. Então esse papel é difícil. Vou falar, não dá para poetizar, romantizar, não. Não. É intenso. É muita entrega. Eu lembro que eu estava numa palestra em Alagoas e aí Nilson mandou uma foto que Pedro foi campeão na natação. Minha amiga, acabou a palestra, eu desabei, porque, eu não estava lá. Teve uma vez que eu quase perdi a festa junina e teve um lance, quando ele era pequeno, que eu estava numa formação em São Paulo. Eu sabia que seria aniversário dele na mesma data, mas ou eu ia naquela formação, ou esperaria mais um ano. E aí a família toda, meu Deus, ele não sabe nem o que é aniversário, aproveita, ele está pequeno, se fosse maior... Mas não dei conta. Viu, né, Arthur? Escutou. Não é só eu que perco as coisas, não. Não é. Mas, assim, eu sei que eu não aguentei. Eu falei, professor, olha só, aniversário do meu filho amanhã de 3 anos. Eu não estou dando conta de ficar aqui, porque o curso a gente começou falando de valores, né? E eu falei, está rompendo o meu valor. Aí ele vai embora. Quando tiver outra turma, você volta. Mas perdi várias coisas, como o pai perdeu, né? E pelo menos um estava lá, você não pode vai a avó, você não pode vai um tio. Eu não tenho muita... Eu não entro muito nessa culpa, não. Mas a gente sente. Sim, a sem gente dúvida. sente. Talvez eles não, mas a gente sente. Então, não é fácil. Isso eu tenho certeza. E eu fico também pensando que não vale... Tem um preço que a gente tem que pagar na vida para tudo que a gente quer. Escolha, né? Isso é escolha, uma renúncia, né? Então, quando você... Exatamente. Você tem que pagar o preço que a vida cobra para algumas coisas que você quer, tá? Mas a gente ter já uma educação daqui para frente de equilibrar um pouco mais e não ir para essa coisa da exaustão, é possível. E já tem movimentos hoje no mercado para ajudar essa mulher que é solo e essa mulher que tem um marido, mas talvez que não apoia. A gente já tem as family friendlies, né, que são as... empresas amigas da família, então com executivas que às vezes saem 5h30, pegam as crianças e tem uma estrutura na empresa hoje que já dá suporte a ela ficar ali brincando enquanto ela faz uma call ou uma reunião online com alguém fora do Brasil, que ela não pode furar. E a gente está nesse conceito que eu também me pergunto se ele é o caminho do life integration, né? E não mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Tá muito misturado. Então, eu faço alguma atividade 10 da manhã, que eu deveria estar do trabalho, que envolve algo familiar, mas, em compensação, 10, 11 horas da noite, eu ainda estou à disposição da empresa. A gente está falando muito disso. E eu me preocupo com a saúde mental da gente, né, em relação a... WhatsApp. Ontem, 11h30 da noite, eu estava respondendo um monte de WhatsApp de um produto que eu lancei e que aí deu uma repercussão e eu precisava responder... Inclusive nós duas falamos. Inclusive nós duas estávamos lá, né? Mas assim, tudo bem, não é todo dia que eu fico até 11 horas da noite. Então eu acho também que para colher resultados você tem que saber quando é que você estica a sua produtividade, né? Sim. Mas não é romântico, é hard, mas vírgula possível. Sim. Possível. E a partir de nossas dores, vamos sugerir as mudanças. É que no fundo não tem uma cartilha, né? A gente não tem uma coisa assim, você está sofrendo, é só você fazer isso. Não tem, cara. Não mesmo. Falamos disso no episódio anterior. Existe a receita pronta, né? Não tem. Que bom que a gente está em alinhamento. Mas, então, vamos conversar como poderia ser? Sim. E o que está dando para você que não dá para mim e vice-versa? Exato. Né? E vamos se ajudar? Vamos. Né? E aí, você vai lançar o Sucesso Batom de novo para a gente poder se ajudar?
Olha! A gente, hein? A gente. Esse ano tem Sucesso Batom. Eu lancei o Life, Vai ter né? esse ano? Tem! Claro que tem! Não sei se eu já posso soltar a data, que eu estou definindo só um último Mas só detalhe. mais qual o mês, pelo menos? A final do ano. Que a gente vai fazer... Encerra o ano, então, com a Sucesso Batom. gente vai fazer uma jornada de planejamento para o ano seguinte, totalmente ativada no que a gente quer. Ótimo. Tá? Então, assim, eu já fiz alguns experimentos em algumas datas e eu vou fazer agora a data de final de ano porque eu estou muito com o conceito de ser aquele evento anual que a mulher já espera, porque ela sabe que ali vai ter uma reorganização sobre o que eu vivi até agora e como é que eu reorganizo para o ano que vem, sempre trazendo pessoas interessantes. Ele não é um evento 100% comigo, a gente traz um super grupo de profissionais que tem muito a somar. Então, a gente vai ter Sucesso Batom, sim. Eu tô achando que vai ter, inclusive, com Jaciara e com Kátia. Vocês conhecem? Eu topo, adoro Juntas. o desafio novo. Se não quiser escutar. Pode ser de meia-noite às 6? O que você faz de meia-noite às 6, né? Nada. Então, vamos fazer. Vamos embora levar um vinho. Então, sim. E no último teve vinho, hein? No último teve brinde. E eu tô com live também, né? Que é uma formação em liderança feminina. O Sucesso Batom, ele é um momento anual, um dia, para uma superativação, assim, né? Uma reciclagem que a gente faz, uma reordenação aí de vida. E eu sentia que, às vezes, as mulheres queriam continuar. Elas queriam que a gente pegasse um pouco mais na mão e aprofundasse, né? Porque um dia, em termos de conteúdo, ele é raso. Ele é uma atividade de alto impacto e nivelar conhecimento. Mas aí a gente criou o Life, né? Que começou o ano passado. E aí ele é uma formação em liderança feminina, a gente fica 10 meses juntas e além do módulo de conteúdo, a gente tem uma ideia de trabalhar também o autoconhecimento, as skills da competência da liderança e uma mentoria que a gente até pratica mais de forma coletiva para ela desenvolver essa mentalidade que ela leva isso para a empresa também, dela mentorar, mentorear. Você sabia que o termo é mentorear, não é mentorar? Aprendi esses dias. Então, para ela mentorear... acabei de aprender, falei, nossa, ainda bem que eu ouvi isso como mentora, né? Mentorear. Para ela mentorear o time dela, né? E a gente está sendo sensacional. A gente vai formar a primeira turma, inclusive, agora. E aí tem os benchmarks e tem as atividades de movimento, que a gente vai fazer canoa, sobe morro, faz alguma coisa esportiva. Atividade social, que eu acho que é um pilar fundamental para qualquer estrutura de liderança de empresa hoje. E tem a confraria, né? Que é sempre que mais lota, né? Eu gosto de festa, né? O povo gosta. Mas a turma está sensacional. E eu estou muito feliz, estou muito realizada, porque eu ativei muito isso em mim, dessa entrega para o público feminino. E eu estou atraindo pessoas, porque é aquela coisa de você vibra, aí você começa a mudar, né? Como a gente já se conhecia do mercado ali e tal, e agora está dando essa cola maravilhosa. E... vamos juntas. Foi um presente conhecer também, né? Acho que a gente, na nossa história profissional, você sempre, Jaciara, sempre falava de você, a gente viu, teve muito tempo que a gente não falou aqui, acho que não vai dar tempo, mas você, por muito tempo, conduziu um trabalho muito ligado aos conceitos da Disney, né? Você ficou conhecido no mercado, né? Com isso. No Incompany, né? Você começa com aquele projeto, treinamento e desenvolvimento, no soft skills, né? Que é a parte comportamental, aí vai incluindo. E teve um momento que eu fui muito demandada para treinamentos de atendimento. E a gente estava começando a falar já dessa questão do Joseph Pine, da experiência do cliente. Então, qual é o maior celeiro do mundo de experiência do cliente? Disney. E aí eu trabalho com um curso de desenvolvimento humano que é em Orlando. Eu levo alunos para fazer esse curso lá. Além de já ser uma Disney maníaca há muito tempo, eu e meu marido, né? Vamos viajar? Vamos para onde Disney? A gente tem que ser um pouco criativo. Não, vamos para Disney, depois a gente vai para a Europa. É Disney, lá em casa é Disney. E então eu fui muitas vezes à Disney, porque esse curso, como é lá, os alunos vão, você leva a gente na Disney, vão para Disney. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais. Meu esposo tem uma formação dentro do Instituto Disney, todos os livros. Vamos montar um treinamento. Eu não sou uma licenciada, tá? Que isso é importante. Existem poucas pessoas no mundo licenciadas. Então é muito do viés da minha experiência e do meu estudo, né? Que a gente coloca aí umas ferramentas que estão disponibilizadas, inclusive em livros, para poder contribuir para essas empresas. E sim, fiz muitos treinamentos. E mais do que ter feito os treinamentos, a gente propôs mudanças, né? Porque tem uma ferramenta especial, que é a matriz de integração,
que seria talvez o SWOT de muitas empresas, ou sabe, assim, seria alguma ferramenta já comum no mundo dos negócios. A Disney tem a dela. Então, quando a gente aplica a matriz de integração, você realmente provoca um choque, muita mudança. E aí vem os resultados que vão dando pra gente, né, graças a Deus, a credibilidade, a indicação e tal. Que trajetória! Linda. Assim, Ela já é linda. Tem trajetória linda. E aí eu ia te fazer uma pergunta. Você não precisa falar se é sua ou se é de alguém que você viu. Eu acho que, normalmente, vocês que vivem muito em contato com pessoas, seja nas salas dando treinamento, mentoreando, eu acho que sempre tem algumas coisas na vida que marca para sempre, né? E que vira suas lições de vida ou uma retribuição de que você mudou ou ajudou essa própria pessoa, que quem muda é a pessoa, mas você foi ponte para isso. Tem alguma coisa que você queira e pode compartilhar com a gente? Algo Dos cases Disney? Disney, mulheres, ou de você mesmo, né? Assim, que faça sentido as pessoas ouvirem e, assim, cara, que história emocionante é essa que pode ser um divisor de água na minha vida ou na sua? Para quem ouve, pra quem se inspirar ouve. em... A gente recebe tantos feedbacks maravilhosos, né? Eu não sei se eu pegaria um, né? Eu tive uma cliente que depois, por exemplo, foi até com a ferramenta Disney, ela mudou a estrutura toda, saiu de um local, foi para outro, o negócio dela deslanchou. Eu recebo, agora no Life, então, é quase todo dia alguém compartilhando alguma história de coisas assim, tão do dia a dia, pragmáticas. Sabe, eu acabei de separar, entrei no curso até com pouco recurso, tá? Mas eu precisava de uma ajuda e depois de 1 ano que eu não conseguia pagar minhas contas, eu, por exemplo, coloquei toda a mistura financeira em dia finalmente. Ou eu estava com um sonho há tanto tempo de lançar um produto online e depois que a gente começou a fazer essa programação de estratégia, a minha vida mudou. Eu estou tentando puxar alguma aqui. Eu já recebi tantas cartas, tantas coisas maravilhosas. Eu fico pensando, Deus, obrigada. Não sei se eu vou conseguir pegar uma assim que foi chocante, mas muitos negócios que... Vou fazer uma pergunta, então. Quem para você foi ou é a sua referência? O seu mentor ou mentora? Você sabe que eu tenho que segurar até o choro. Tive uma pessoa em Colatina que eu conheci muito nova, aos 17 anos. E eu já vinha... Me fudeu agora... Perdão. Corta! Corta nada, aqui é na real. Jesus amado. Eu estava já... Engraçado, né? Com 17 anos, eu já tive uma pequena crise existencial, assim, né? Genoefa, ela partiu tem pouco tempo. Acho que é por isso que está no campo emocional. E a Genô... Ela era dessa área da psicanálise e era uma empresária também, mas lembra da Unipaz, gente, que fez uma revolução no Brasil? Era uma universidade que vinha trazer as questões dos valores humanos, cursos nessa área de humanizar as relações profissionais, inclusive. Então, ela fez uma formação lá que ela precisava concluir o curso dela com um curso que ela ia dar, com aqueles conceitos. Ela criou o desenvolvimento potencial humano. Então, com 17 anos, eu já estava com aquela pergunta do que eu quero ser na minha vida. Eu acho que quanto mais cedo a gente pergunta isso, por mais que a gente vai ser muitas coisas, né? Dizem que é até cafona você perguntar o que você quer ser na sua vida, que você pode variar tanto, né? Mas, enfim, aí eu estava nesse pequeno conflito aos 17. Natural. Aos 17, né? E eu parei no curso dela. E aí aquilo, para mim, foi um divisor de águas, né? O curso, pra você ter noção, ele já era baseado em neurociência. E ele já tinha questões que hoje a física quântica traz muito. Cara, aos 17 anos. Então, eu fiz muitos exercícios de projeção ao futuro, que eu escrevi muitas coisas e que eu concluí todas. E eu me sinto preparada. E eu acredito muito que as pessoas são especiais, a gente vai acessando o campo delas, mesmo não presente. Então, às vezes, ela viva, mas eu não presente, juntinho dela. Eu fazia uma conexão, aí depois eu conseguia falar com ela, e o que eu tinha intuído era o que ela me falava. Então, a Genô foi uma mentora muito grande. Agora, tem nos meus pais, né, um valor inestimável, né? De entrega, de amor, de dedicação. Eu tenho uma irmã especial e meus pais cuidam com tanta entrega dela. Inclusive, no Sucesso Batom tem um momento ali que a gente vai contar um pouco dessa história, sabe, gente? E o que ela mudou na minha vida, né? A minha irmã é a minha inspiração para poder avançar. As grandes perguntas que eu fiz, que me levaram a essa área de pessoas,
para que eu ficasse bem com as minhas questões, foi um momento que virou algo profissional para mim. Então, ela foi o meu gatilho de buscar o que eu hoje ensino, sabe? Então, Michele é minha inspiração e tal. E meu marido é uma inspiração, mas assim, em termos que não exatamente família, né? A Genô foi aqui, local, desbravadora para a minha mente. E eu acredito, então, tanto nessa transformação, que quando eu consigo tocar qualquer campo de alguém que vai fazer uma virada na sua vida, eu faço num local de muita confiança de que é possível, porque eu fui ajudada. Então, funciona, é real, entendeu? Foi muito bom ter lembrado dela e de toda essa história que me traz até aqui. Mas tem tanta coisa ainda, né? Nem comecei. Em nome de Jesus. Que você tem muitas Genôs, né? E que bom que você teve tantas oportunidades positivas de gente que te inspirasse, que te tocasse, que te alavancasse, que fossem catalisadores. Você sabe que eu atuo como coach e mentora também há muito tempo, em sessões individuais, e tem um momento que a gente vai fazer modelagem, né? Então eu pergunto para o cliente, né? Quem é o seu modelo na liderança e tal? E vocês não têm noção a quantidade de pessoas que eu pego e falo, não sei, não tem ninguém. Modelo, não tem ninguém, não tem ninguém. Então eu vou apreciando e tal, até talvez em algum momento a pessoa sentiu o seguinte, tem gente pra caramba. Às vezes do lado o modelo dela, não né? é perfeito. Exato, é porque talvez está querendo esse modelo. Não tem. Não. Mas, assim, tem tanta gente que eu poderia citar, na verdade, né? Eu também. Eles me representaram, essas pessoas vieram aqui agora. Mas tem tantas pessoas. Sim. Então, a gente está precisando trabalhar também, acho que essa humildade, que dizem que o profissional mais exemplar é aquele que aprende todos os dias alguma coisa nova com quem está ao seu lado. Né? E se permite complementar, é que ele ainda mostra a vulnerabilidade dele. Né? 100%. 100%. Então, eu acho também que a gente tem que trabalhar com desenvolvimento de pessoas, né, e recebe feedbacks, tem que ter um cuidado diário sobre essa questão de ego. Porque, no fundo, nunca é a gente. É o que a gente aprendeu e transfere. Né? Eu acho bacana quando a sua presença consegue agregar. Nós precisamos caminhar para isso. Para a nossa presença ser agregadora, né? Para o nosso padrão de energia, para a nossa vibração, ela chegar e ela já ter um impacto interessante ali. Eu faço curso com pessoas que, às vezes, eu chego com um problema ali para falar, cheguei na presença da pessoa, o que era mesmo que eu tinha? Porque são pessoas que já passam algo muito pacificador, sabe, assim, sem o drama. Sim. Né? Existem pessoas incríveis assim. Mas não é a gente. É uma transmissão de um negócio que vem lá atrás, a gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho. E talvez o grande segredo que funciona é quando você chega para uma turma ou para alguém e você, antes de abrir a boca, ter a intenção de que ser instrumento para ajudar, para transformar. Não acredito em resultado sem intenção, senão também. A gente é máquina. Senão você está totalmente num ritmo hipnótico, viciado para ser produtivo, ou talvez está focando muito só em retorno material, e não é isso para mim. Tem que ter algo mais. Então, a intenção, para mim, ela é sempre fundamental. Pois é. Já chegamos no final. E aí? Algum recado, Jaciara? E aí, agora eu vou pegar a Fabíola, as falas da Fabíola e levar para vocês. E aí, qual é a intenção? Como é que estão suas intenções, né? Como é que está, quando você pensa, qual é o teu modelo? Quem é alguém que te inspire, né? A gente tinha os nossos heróis, quando a gente é criança, a gente fala muito disso, né? E isso é tão importante para a construção da nossa personalidade, dos nossos sonhos. Quem você se inspira? Quem é alguém? Às vezes a pessoa está perto da sua casa, está do lado seu, e você nunca diz para a pessoa que ela é alguém que te inspira. Né? Então, acho que com a energia da Fabíola, eu acho que eu queria deixar para a gente pensar nisso. O quanto que a gente não poderia hoje, quem está ouvindo, pensar, quem te inspira? Diz para essa pessoa que ela te inspira. Não é não, Fabíola? E aí? 100%. Encerra com você, Fabíola. Não, eu fiquei pensando aqui realmente, assim, se eu pudesse deixar uma fala, inclusive no que trouxe muito a gente para cá, que é a questão da liderança feminina e tal. Eu realmente queria falar para as mulheres para acreditarem nelas. Né? Toda história de sucesso, quando você vai ver o que está nessa mentalidade de alguém que cria uma vida realizadora, começa com alguém que acredita em si. É um exercício diário, porque a gente, né, tem tanta coisa para ajustar, mas que você veja como ajuste. Então, acreditar muito em si, sair da alienação. A gente está com muito cansaço mental,
e às vezes pouca entrega prática. Aí tem pouco flow, tem pouca experiência de memorável. Então, eu realmente acredito muito no potencial da mulher como um gerador de uma sociedade melhor no futuro, né? E no agora. Então, eu queria deixar esse recado, assim, para que você se inspirasse em algumas pessoas, mas que você também fizesse um exercício muito grande de olhar para dentro de si e fazer essa pergunta, cara, o que eu tenho para contribuir no mundo? E sem pressão, sem ideias de grandeza, ou com ideia de grandeza, porque tem que ter as pessoas que pensam grande para fazer coisas grandes, isso é normal também. Não acho que isso é ego, às vezes é o seu movimento na vida, criar coisas grandiosas, mas tudo é grandioso quando você está fazendo o seu talento à disposição. Eu sou muito dessa história do talento, dessa parábola do talento para mim é o seguinte, não usou, perde. Então, e não tem estoque, hein? Divirta-se com isso, tá? Perfeito. Então, podcast encerrando. Vamos pro próximo. Fabiola, muito obrigada por ter vindo, contribuído. Bora fazer uma reuniãozinha sobre o Sucesso e Batom, hein? A gente vai se ver muito daqui pra frente. Aguardem Sucesso e Batom, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.